Agora, Resident Evil do forró, eu ia achar maravilhoso o Resident Evil do forró. Olá, boa noite, boa noite. Uma amiga minha tem TDAH. Levou um puto esporro no trabalho porque ela fez umas coisas erradas lá e tal. Como deveríamos lidar com essa situação? Eu vejo dois sentidos nessa pergunta. Como você, como amigo, deveria lidar. Três sentidos. Como você, como amigo, deveria lidar. Como ela, como a pessoa com TDAH, deveria lidar. E como a chefia dela deveria lidar. Eu vou tentar responder as três e passar para a Alper responder as três. Como você, como amigo, deveria lidar? Ouvindo. A pessoa TDAH, eu não sei se você é TDAH, Resident Evil, mas. Maravilhoso esse nickname. Mas a pessoa com TDAH, ela é uma pessoa que, quando acontece um problema. Hoje foi um caso assim. Nesse sábado eu tive num rolê. E eu falei aqui um pouco mais cedo que eu acho que eu fui muito grosseiro numa situação que eu não precisava. E hoje eu fui conversar com esse meu amigo que eu fui grosseiro com ele, para falar para ele o que me incomodou, que eu tive um gatilho para ser grosseiro. Eu fui explicar para ele o gatilho. E ele entendeu, mas só que como a gente estava conversando pelo WhatsApp, ele só me respondeu o lado dele. Tipo, ah, cara, mas eu acho que não foi, acho que não foi bem assim. E me contou o lado dele. Mano, eu entrei numa crise, eu quase chorei no meio do trabalho, sabe? Falei, meu Deus do céu, fulano não gosta mais de mim, meu Deus do céu, meu amigo de anos, um dos meus melhores amigos, meu Deus, eu joguei minha amizade de anos fora. E foi um tempo eu sofrendo com aquilo, até que eu saí, mandei um áudio pra ele, falando tudo o que eu tava sentindo, pra ele me responder, tipo, cara, não foi isso. Eu só quis te explicar o meu lado, mas eu não tô brabo com você, eu te entendi. E aí, pô. Então, assim, você como amigo dela, ouve. Esse é o melhor conselho que eu posso te dar, você como amigo de uma pessoa TDAH que sofreu uma injustiça ou enfim, algo que deu um gatilho nela. Escuta, essa pessoa precisa falar. Essa pessoa precisa desabafar, essa pessoa precisa chorar, essa pessoa precisa falar. Então ouve e abraça. Esse é o meu conselho para um amigo de uma pessoa TDAH. Para a pessoa TDAH, cara, é que eu não sei o que aconteceu. Eu vou dizer o que acontece hoje em dia comigo. Que não é o que aconteceu minha vida toda, tá? Minha vida inteira eu me culpei. Hoje em dia, quando acontece alguma coisa, alguém me dá uma bronca, um esporro, eu tento dar um passo para trás e analisar, ver se aquilo, isso no trabalho, que na vida pessoal, como eu acabei de falar, eu não consigo levar. Então, assim, é o mundo ideal, mas nem sempre a gente consegue aplicar, tá? No trabalho, eu dou um passo para trás e vejo se aquela chefia estava correta. Se ela tá correta, aí é difícil mesmo de eu me segurar, que daí eu fico mal, fico triste, me sinto competente. O que tem que fazer é, assim, eu repito, eu vou falar teoria, não quer dizer que eu consiga executar. Mas na teoria, é ela tentar conversar com alguém que vai entender o lado dela, provavelmente é você, Resident Evil do Forró, que vai entender o lado dela, vai acolher a dor dela e vai mostrar para ela os outros lados do quanto ela é boa. Porque se algo acontece no meu trabalho, na prática eu perco o sono, eu fico. Depende, na prática eu dou um passo pra trás e vejo: Fulano tá certo, Fulano tá errado. Fulano tá errado, pau no cu do Fulano, eu vou tocar minha vida, eu vou tocar meu trampo. Porque eu sei que eu sou bom nisso aqui que eu tô fazendo. Hoje eu consigo fazer isso. Mas se eu vejo que eu tô errado, eu entro numa espiral de me depreciar, que é errado, mas é o que acontece comigo. E nesse momento, tudo que eu preciso é do primeiro exemplo, de alguém para me acolher. O terceiro e último caso, antes de eu passar para a Alpen, se for o caso, se você estiver perguntando no sentido da chefia, cara, se eu hoje eu estou ocupando um cargo de liderança, às vezes eu erro. Às vezes eu erro a mão, às vezes eu dou uma bronca que eu não deveria dar. Eu já dei bronca no WhatsApp, aprendi que não se dá bronca em WhatsApp. Você vai aprendendo com o erro, né? Tipo, vida de liderança é uma vida de você aprender a lidar com as situações na prática. Mas hoje em dia eu chamo a pessoa num canto, eu demonstro o quanto eu confio na pessoa, o quanto ela é boa em muitos pontos, mas mostro logo na sequência o ponto que ela errou. Ó, fulano, eu sei que nesse horário você estava sob pressão, porque tinha tido enchente aqui, deslizamento ali, isso, aquilo, outro aqui. E eu sei que você estava sozinha e você tinha tudo isso para fazer. Eu sei, é muito difícil. Eu te compreendo. Mas esse erro aqui, sei lá, escreveu uma coisa muito errada, não checou a informação. Esse erro aqui é um erro que a gente, como jornalista, não pode cometer nunca. Qual que era o processo? Era você ligar para a Defesa Civil, blá, 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 aí explica o caminho para ela se resolver.
e termino falando, tipo, ó, não leva isso pro pessoal. Repito, você é muito boa, vou melhorar isso aqui pra gente ficar 100%. Eric, lido assim. Não sou coach de liderança. Não sei se é a melhor maneira, mas é a maneira que eu lido. Eu não sei qual dos 3 exemplos você queria, eu dei os 3. Vai Ah, muito contigo, bom. Alpin. Não, tu foi brilhante, assim. Bom, se ela levou um puta esporro, eu fiquei pensando assim, cara, ela deve ter cometido um erro muito, muito grande, assim, né? E é aquela coisa, TDAH, é importante ver se ela tá medicada, se ela tá fazendo acompanhamento, né? É, terapêutico e tal, para tentar melhorar isso. Porque é possível, né, para gente que é TDAH funcionar e muito bem, inclusive, e trazer muitos benefícios para o lugar onde a gente está trabalhando, seja qual empresa for, enfim. Mas a gente precisa de suporte, né? Então, se ela falhou, é porque ela está precisando de algum nível de suporte ali, seja de medicamento, seja lá do que for. Essas dicas que o Eric deu são muito boas, né, de você ouvir e tal. Mas a dica que eu dou é essa, é procurar saber tipo, se a pessoa errou, se é neurodivergente e errou ali, é porque a pessoa está precisando de suporte. Então procura tentar resolver isso, né? Eu estou tentando, por exemplo, eu não tenho dinheiro para comprar um medicamento, porque é muito caro. Aí eu estou tentando pelo SUS, né? Tá demorando muito, tá mais de um ano. Mas é o que dá para fazer, sabe? Para eu conseguir tomar o remédio e conseguir melhorar nas coisas que eu preciso, porque a gente vive numa sociedade capitalista e tal, é complicado. Enfim, não sei se eu me fiz entender aqui. Você só foi mais sucinta que eu, você foi mais direta, você foi aquilo que eu deveria ter sido também. Não, mas eu gostei muito que tu fez tipo, por blocos, né? Tipo, eu gosto muito disso. Cara, tem uma maneira que eu lido com meus erros quando eu percebo eles antes da minha chefia, ou junto com a minha chefia, que é, errei. Sei lá, deixa eu pegar um exemplo pra não parecer que eu tô sendo muito genérico. É, eu não programei aquilo que a minha equipe vai fazer no fim de semana. Eu esqueci de pautar, de dizer, fulano, você faz isso, ciclano, fica de olho nesse assunto. Eu esqueci por algum motivo da vida, esqueci. E aí chega na segunda, eu merda no fim de semana, não fizeram o que tinham que fazer e eu não orientei, ou seja, a culpa é minha. Eu já chego com o meu chefe e falo, fulano, não vou citar o nome dele aqui que ele não me autorizou. Fulano, deu merda esse fim de semana, a gente deixou de fazer isso, isso e isso, e a culpa foi minha. Eu vacilei porque eu deveria ter feito isso e eu já me. Eu, eu dou o problema, dou o meu erro e já tento vir com a solução. E eu Sim. falo assim, ó, eu desencano, não deixo ele nem respirar. Falo, ó, aconteceu essa merda por minha culpa, porque eu não fiz isso, desencadeou isso, e pra não acontecer, eu tô colocando na agenda pra toda sexta-feira eu fazer isso aqui, vai ter um alarme no meu celular, não vai mais acontecer, mas eu queria compartilhar contigo esse erro. Eu Sim. ajo assim, resolve metade dos meus problemas, que aí eu Pois não é. tomo muitas broncas. Por exemplo, eu já tive hiperfoco em desastres aéreos. Eu vou usar isso como uma metáfora aqui, como uma analogia. E daí, para acontecer um acidente aéreo, precisa de acontecer uma sequência de negligências, né? Que tipo, é muito difícil. Para isso acontecer, tem que ter feito acontecido muita coisa, muitos detalhes que foram deixados, foram negligenciados para culminar nisso. Quando uma pessoa TDAH, né, ela erra ali no trabalho, uma pessoa neurodivergente, muita coisa foi negligenciada ali atrás, né? Não só por ela, mas por quem está na volta dela também, pela chefia, pelos colegas de trabalho, em casa também. Então, eu preciso avaliar todo esse contexto, né, também. Eu lembrei também de uma entrevista que eu vi recente, inclusive com um jornalista. Ele falou assim: o jornalista tem erro que você não pode cometer. Por exemplo, trocar o nome da pessoa, né, da vítima, tu inverter ali, né, na matéria. Uhum. Tipo, colocou a vítima como o agressor e o agressor como a vítima, né? Isso é um erro absurdo. Eu pensei, meu Deus, eu TDAH, uma redação, ia ser assim, um desastre, porque a chance de eu fazer um negócio desse é enorme. E daí eu fiquei, tipo, pensando, né? O que será que essa guria, que erro que ela cometeu para levar uma bronca enorme dessas, né?
Porque mas é isso, é se perdoar também. É importante, né, que ela se perdoe. Porque a gente que é TDAH também tem essa coisa de. A gente é muito cobrado. Quando as pessoas. Quando a gente comete um erro, parece que as pessoas elas cobram a gente de uma maneira muito mais assim, sabe? É, intensa, sei lá. E, às vezes, pra gente, a gente pode até receber de uma forma meio agressiva, talvez. Sim. Porque a gente está sempre sendo corrigido pelos outros. Isso é exaustivo, porque tu tá ali o tempo todo, tem alguém falando, hein, mas é isso que tu fez tá errado, isso que tu fez também tá errado. Às vezes, o que tu disse que é trazer luz para as características positivas da pessoa é importante também, né? Tu exaltar ali e levantar, tipo, olha, tu é muito boa nisso, nisso, nisso. Tu falhou nisso aqui, vamos tentar melhorar. Mas Sim. foca também nas qualidades, né? Porque é foda também. TDAH tem muita qualidade. O povo às vezes só foca nas nossas dificuldades ali. Sim. Eu acho que é bem por aí mesmo. Acho que é bem por aí. Você não pode também esquecer que você também tem qualidades. Inclusive, Sim. por ser neurodivergente, você tem qualidades que nenhum neurotípico vai ter. É. Muitas vezes. Em quase todas as neurodivergências, alguma habilidade. Repito, eu falei quase todas, tá? Só pra deixar claro. Mas alguma habilidade extraordinária você costuma ter. Tipo o hiperfoco. Isso que eu falei. Eu vejo muitos colegas Sim. meus não conseguem fazer os links como eu faço. Ou não Sim. conseguem encontrar soluções, saída para os problemas como eu encontro. Em Sim. compensação, cara, se eu não anotar, eu não executo, enfim, todos os problemas que vocês sabem. É, Nian falou aqui o seguinte,